Muito boa tarde para você aí de casa. Está começando ao vivo o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelos canais 12.3 da TV aberta, além do 7 da NET e do 9 da Vivo TV. Estamos também na internet em câmarasjc.sp.gov.br e também no YouTube no @tvcâmarasjc. Eu, Bruno Castilho, vou estar aqui no comando do Hora do Esporte até o dia 25 de novembro, enquanto o nosso querido Vieira Júnior curte suas férias nadando nas praias de Alagoas, comendo seu camarãozinho também. E quem vai fazer o programa nesse período aí comigo é o nosso querido Paulo Ricardo, com a sua camisa vinho hoje. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que acompanham Hora do Esporte. Realmente, quarta-feira, semana praticamente encerrada, mas a notícia do esporte joseense nunca para, Bruno. Praticamente encerrada, a gente está no meio da semana, Paulo. Faltam 2 dias ainda de trabalho, mas tudo bem. Além do Paulo, quem vai fazer aqui o programa com a gente é o nosso querido Luiz Fernando, o santista, que está o amigo do Carille, do técnico Carille, que tá cheio de... é amigo do Carille, sim. Vou dar um soquinho com ele aqui, ó. Aê! Ele que é o maior fã do técnico Carille, o técnico do Santos Futebol Clube. Mas falando agora do nosso esporte aqui da cidade, a gente vai falar de basquete, porque o Hora do Esporte de hoje começa com uma notícia que o torcedor gostaria de ter ouvido já desde o começo, né? Estava esperando por essa notícia, que é a vitória do São José Basquetebol. A primeira vitória veio quando ninguém esperava, na partida contra a Franca, fora de casa, por 86-77. Com o resultado, o São José quebra a sequência aí de 6 derrotas seguidas e, sendo assim, o pior início de NBB da história da equipe. Se a gente for juntar aí as derrotas no Campeonato Paulista, também eram 8 derrotas seguidas, mas ainda, mesmo com a vitória, o time não sai da lanterna do NBB. Pelo menos agora tem 14,3% de aproveitamento, enquanto Franca fica na sexta colocação com 57,1% de aproveitamento. Os destaques do São José foram Renato Carbonari com 21 pontos e Matheus Leal com 12. Pelos lados de Franca, David Jackson foi o cestinha do jogo com 27 pontos. Paulo, uma vitória aí para lavar a alma, né? A gente esperava talvez uma vitória contra Bauru, que era um time mais parelho, mas a vitória veio contra a Franca. Com certeza, Bruno, uma vitória para poder lavar a alma e principalmente trazer a confiança de volta ao elenco joseense. O Franca estava sem alguns jogadores importantes, como Lucas Dias e Didi, que são de seleção brasileira e com certeza fazem a diferença para o time francano, mas o São José não tinha nada a ver com isso, precisava ir na casa do adversário, buscar o resultado. Pontos positivos é que Carbonari voltou a jogar muito bem, utilizou toda a sua experiência, não somente de liderança, mas principalmente tecnicamente, para poder conseguir fazer com que o time puxasse a pontuação para cima. Outro ponto positivo é que Ruivo, depois de voltar de lesão, fez um bom jogo também. Isso com certeza fez com que ele distribuísse um pouco mais essas funções ali de armação com o Buiú. E quando o São José tem esses 2 jogadores afiados, cai mais a bola de 3, o time melhora o aproveitamento. Então uma vitória importantíssima e agora na sexta-feira tem jogo contra o Paulistano, precisa manter aí a boa sequência. O São José, você falou dos desfalques de Franca, né? São José também tem seus desfalques. É o Choro que está nessa questão do joelho, se volta, se não volta, até se permanece no time ou não. Tem gente que fala que ele talvez nem permaneça no time, não sei como está a questão de bastidores aí do São José, mas pelo menos talvez para tentar pegar no breu, né? Veio tarde essa vitória, é verdade, mas interrompe essa sequência ruim do time e tenta dar uma moral a mais para o time na sequência do campeonato. O NBB é muito comprido, né? O campeonato vai até o ano que vem, vai até metade do ano que vem, então tem muita água para rolar debaixo da ponte, mas aquela história, né? Antes tarde do que mais tarde a vitória do São José, e vencer é sempre bom, lógico. Então o São José aí consegue uma vitória que dá moral, que é contra o time de Franca, um time apesar dos desfalques, né, mas é um time muito forte.
atual campeão paulista, enfim, venceu o São José na final do Paulista. Então, importante vitória para o São José. A gente vai mostrar aqui a tabela do NBB. Então, os primeiros jogos do São José. Aqui as 3 derrotas em casa na sequência para os cariocas, no mini campeonato carioca, Botafogo, Vasco e Flamengo. Aí depois o São José saiu para enfrentar o Minas, perdeu. Saiu para enfrentar o Brasília, perdeu. Saiu para enfrentar o Bauru, esse jogo que a gente achava que o São José poderia vencer e acabou também sendo derrotado. E agora o São José aí, 86-77. E na próxima sexta-feira, 7h30 da noite, o São José encara o Paulistano em casa, na volta aí na Arena, na Farmaconde Arena. O São José, quem sabe aí consiga a segunda vitória no NBB jogando em casa. É isso que a torcida espera. Boa sorte para o Regis Marrelli aí, que consiga pegar no breu aí o time do São José com essa vitória. A gente vai falar agora de basquete, mas de basquete feminino, porque as meninas do São José também entraram em quadra ontem e na primeira partida, das quartas de final do Campeonato Paulista contra o Ituano, e acabaram sendo derrotadas, Deu a lógica aí, o Ituano, que é um time melhor aí que o São José, apesar de que o São José iniciou bem a partida. O Ituano acabou vencendo de virada o São José por 71-54. O São José fez um bom os 2 primeiros quartos, Só que daí antes do intervalo do segundo para o terceiro quarto, o Ituano virou a partida e acabou levando a vantagem até o final. O principal destaque do São José foi a Lau Isaías com 11 pontos e 8 rebotes, seguida por Gabi Parro e Maiara com 10 pontos cada. Pelo Ituano, o destaque fica com a Leila, que anotou 18 pontos e foi a cestinha do jogo. Agora o São José e Ituano voltam a se enfrentar no sábado, às 8 da noite, em Itu, e uma nova derrota elimina o São José no Campeonato Paulista. Brunão, infelizmente o São José, ele tentou forçar um pouco o ritmo ali no começo do jogo, colocar intensidade, fazer valer o mando de quadra, e isso funcionou muito bem nos primeiros minutos, só que depois parece que o time cansou, perdeu o ritmo, não conseguiu acompanhar essa intensidade até o final do jogo, e a gente sabe que basquete exige muito, das jogadoras. Aí a equipe de Itu naturalmente tem mais qualidade técnica, tem mais repertório até mesmo para poder variar as jogadoras, fazer a rotatividade. Então, colocaram jogadoras mais experientes, mais descansadas e ampliaram esse placar que acabou sendo até um pouquinho elástico aí para o time do Ituano no terceiro e depois no último quarto. Agora é o jogo da vida lá em Itu, tentar buscar essa vitória. É difícil, mas não é impossível, Bruno. Tentar forçar esse terceiro jogo. A gente vai pedir para o Matheus colocar na tela aqui rapidinho, os primeiros 2 jogos, O São José perdeu para o Ituano e o Catanduva perdeu para o Santo André. Então, os 2 mandantes perderam os 2 primeiros jogos. Amanhã tem César Araraquara e Corinthians. E na sexta-feira, Campinas e Ourinhos. Falando só do São José, a primeira partida foi essa que a gente já noticiou. No sábado, às 4 horas, tem Ituano e São José, caso precise de uma outra partida, da terceira partida, no dia 11, mas o jogo aí às 19h30 marcado também em Itu. Boa sorte para as meninas do São José e o técnico, gente boa, Leandro Leal. E para terminar o bloco, a gente vai falar de basquete, continuando no basquete, mas falando da equipe sub-20 de basquete feminino, porque o São José está nas quartas de final do Paulista e inicia os playoffs hoje contra a Franca fora de casa. A partida está rolando agora, começou às 2 horas da tarde no ginásio Pedrocão em Franca. O segundo jogo acontece na sexta-feira no ginásio da ADC INPE, às 3 da tarde. A gente vai ter a tabelinha aqui com os jogos. Então aqui, Franca e São José está acontecendo agora às 2 horas da tarde. São José, na sexta-feira, São José e Franca em São José, na ADC INPE. Caso precise da partida de desempate, ela acontece no dia 10 de novembro, às 3 da tarde, também em São José dos Campos. Paulo, quem sabe as meninas do São José aí não imitem os homens do time principal e consigam uma vitória em Franca. Com certeza. E agora no Sub-20 os papéis invertem, Se na equipe adulta o time feminino ainda está num projeto de montagem recente, utilizando algumas jogadoras da base para poder jogar no profissional, e isso está fazendo a diferença, algumas meninas estão sentindo. No Sub-20 é o contrário, São José tem uma das melhores equipes do país, campeão brasileiro, então com certeza Conta Franca é a favorita neste confronto.
tem tudo para poder fazer um primeiro bom jogo lá em Franca e trazer para tentar matar nesse segundo jogo aqui em São José. Caso isso não aconteça, o terceiro jogo decide aqui em São José também. Então, boa sorte para as meninas, tem tudo para poder dar certo e avançar para as semifinais. Realmente o time de base do basquete feminino de São José é bem forte. Então, boa sorte. As meninas já estão jogando, não dá nem para falar boa sorte, que elas já estão em quadra, já não vão ver agora. Mas boa sorte no jogo de volta aí também, que consigam fechar em 2-0, ou se for 2-1 também não tem problema, consigam fechar e passar para a semifinal do Campeonato Paulista. A gente vai para o nosso primeiro intervalo e já a gente volta com mais informações do esporte de São José dos Campos. Muito bem, a gente volta para esse segundo bloco do Hora do Esporte falando de vôlei, porque depois de perder para o Cruzeiro, o São José tem mais um jogo em casa, dessa vez contra o Praia Clube. A partida acontece nesta sexta-feira, às 6h30 da tarde, no ginásio Teatrão. Os ingressos já estão à venda pelo site vantagens.com.br. Os preços vão de R$ 5,00 que é um ingresso solidário, né, com 1 quilo de alimento não perecível, até R$ 75,00. E também, para essa partida, já está valendo o novo plano de sócio-torcedor, que foi lançado essa semana, que tem planos ouro e bronze. O plano ouro tem custo por mês aí de R$ 57,50 e dá direito ao torcedor de participar de sorteios, como, por exemplo, assistir a preleção com os jogadores, com o técnico Reinaldo Bacilieri antes da partida e também sorteios de viagens com a delegação, mas aí só para as partidas mais próximas aqui de São José dos Campos. Já o plano bronze custa R$ 20,00 por mês e dá o direito, entre outras coisas, a 10% de desconto na compra de produtos oficiais e outras vantagens. Quem quiser se associar deve acessar o site sociotorcedor.aamv.com.br. Paulo, o São José vem para esse jogo contra o Praia Clube depois de uma derrota aí doída contra o Cruzeiro. O Praia Clube também que está mais ou menos na mesma situação. Uma vitória, 2 derrotas. Então é um jogo de confronto direto, né? Um tira-teima entre os dois times. Sem dúvidas, o Praia Clube tem um elenco parecido com o do São José. Ainda assim, eu acho que a equipe joseense tem um pouco mais de repertório, de alternativas para poder conseguir vencer esse jogo. A partida contra o Minas, jogando em casa, foi um desses exemplos. O time demonstrou resiliência, superação, bastante repertório técnico também. Então, com certeza, é um tira-teima. O Praia Clube está ali na 7ª posição dentro da tabela de Superliga e o São José ganhando acaba ultrapassando o Praia Clube e tendo um pouco mais de fôlego aí. A gente sabe que num campeonato tão difícil como a Superliga tem que ganhar em casa. E o São José, a gente está falando mais dos ingressos, porque a partir da sexta-feira a gente vai trazer mais informações na sexta-feira mesmo, antes da partida, do programa de sexta-feira, mas é legal que no jogo contra o Cruzeiro já deu uma torcida bem maior do que estava tendo, né? Até os jogadores falavam isso mesmo, quando a gente ia fazer matéria, mas a gente não viu os novos, né? Que esse time do São José é quase todo de jogador que chegou esse ano, né? Então eles falavam assim, a gente não viu esse ginásio cheio ainda, né? Alguns jogaram contra o São José ano passado, eu senti a força da torcida jogando contra, agora eu quero sentir a favor, quem sabe com esse incentivo a mais aí, né, da questão do sócio-torcedor, também o torcedor não volte ao ginásio para apoiar o São José, né? Sendo que contra o Cruzeiro teve um bom público, apesar do resultado, né? O São José agora começa, né, novamente a se levantar, esquecendo um pouco do que foi o Paulista, né? Bruno, acho que o desafio é justamente esse. Além de ter renovado boa parte do elenco, a torcida está com um pezinho atrás ali porque a campanha no Paulista não foi tão boa. Começou mal, terminou bem, só que ainda tem um ponto de interrogação. Então o pessoal do marketing está aí se esforçando, criando alternativas para poder conseguir atrair mais pessoas novamente para poder assistir o jogo. E dessa vez o jogo em um local diferente, né? No Teatrão. Então pode até se tornar um pouco mais acessível para as pessoas, porque quando é na arena fica um pouco distante para alguém pegar ônibus, por exemplo. Então tomara que tenha realmente um público cheio, porque a torcida a gente sabe que faz a diferença e ajuda. Pois é, o São José aí vai ter, quem gosta do vôlei, quem gosta do basquete vai ter que se dividir aí, ou escolhe um ou escolhe outro, porque os dois são praticamente no mesmo horário em ginásios diferentes. Mas boa sorte aí pro pessoal do vôlei, mas sexta-feira a gente vai falar mais também sobre esse jogo São José e Praia Clube. Mudando um pouquinho de assunto, agora a gente vai falar de futebol da Águia do Vale,
porque enquanto o time profissional ainda não anunciou nenhum nome, assim, né, nenhum contratado foi anunciado oficialmente pelo clube, a base continua trabalhando, porque o São José conseguiu ou negociou a venda de um atleta do clube, né? Um atacante Isaac, está aí as imagens do Isaac, de 19 anos. Ele foi contratado para integrar o time sub-20 da Ponte Preta, da Macaca, e deve disputar a Copinha de 2025 pelo time campineiro. O Isaac estava no São José desde 2021 e neste ano fez 7 gols pelo Campeonato Paulista. Fez 5 jogos e 7 gols. Aliás, ao contrário, fez 7 jogos e 5 gols pelo Paulistão Sub-20. Foi bem o Isaac. O Isaac foi o segundo atleta da base negociado este ano. O primeiro foi o meia-atacante Lorenzo Greco, de 15 anos, que seguiu para o Santos. Enquanto nos bastidores aí o São José trabalha no time profissional, na base também é importante, né? Esse trabalho de base aí que foi todo reformulado aí com a SAF do São José, né? Com a SAF do Oscar. Então, o São José colhendo esses frutos aí, né? Quem sabe no futuro pode render uma graninha para o São José. Com certeza, a gente sabe que a base hoje em dia é um dos principais pilares para um time que quer ser competitivo e principalmente saudável financeiramente. Então você revela jogador, utiliza às vezes no profissional e esportivamente tem esse retorno, mas hoje em dia, desde as categorias de base, vários clubes que são um pouco maiores, que têm mais estrutura, mais grana, já vêm pincelar algumas joias. Legal que o São José conseguiu já disponibilizar esses 2 jogadores para poder ganharem um pouco mais de projeção. São atletas que fazem parte do futuro também do São José, então é muito legal. O São José que está até trabalhando para poder ter o certificado de clube formador. Eles se reuniram com a Federação Paulista para poder também melhorar a gestão dentro deste quesito. A gente deseja sorte para o Lorenzo, que foi para o Santos, para o Isaac, que agora foi para a Ponte Preta também. Quem sabe um dia eles não retornam aí para o São José, né, para poder trazer alegrias para o torcedor jogando também no time profissional. Time profissional que está se movimentando, fazendo ainda algumas coisas de exames médicos, físicos. A gente espera que a partir de hoje à tarde, quinta, sexta, tenha novidades em relação à contratação e anúncio de novos jogadores. Tendo essas novidades, a gente traz aqui no Hora do Esporte também. Na sexta-feira a gente vai trazer mais informações do profissional, que deve anunciar alguns nomes hoje. Então, e boa sorte para o Isaac, também para o Lorenzo, nessa nova fase aí de novo clube, né? Chegando agora, enfim, boa sorte para os dois na carreira dos dois. A gente faz mais uma pausa agora e já a gente volta com o último bloco do Hora do Esporte e tem mais informações, tem VT do futsal feminino. Fica aí. Hora do Esporte falando sobre o futsal feminino, porque as meninas da Máquina Amarela estão se preparando para a partida da volta das semifinais do Campeonato Paulista contra o Campos do Jordão. Na primeira partida foi vitória joseense por 4-0 fora de casa. Agora o time comandado pelo técnico Rodrigo Mogi quer vencer mais uma vez para carimbar a vaga na final com propriedade. Quem conta essa história pra gente, como está essa preparação, é o Paulo Ricardo, com imagens do William Almeida. Dá o play, Matheus. O trabalho duro das jogadoras começa antes mesmo do treino iniciar. Deixar a quadra do poliesportivo do Altos de Santana em condições para desempenhar o melhor futsal e alcançar o máximo do rendimento é importante para as meninas da Máquina Amarela. Afinal, o próximo jogo é o de volta das semifinais do Campeonato Paulista. No primeiro jogo, uma vitória de 4-0 em cima do Campos de Jordão. E agora, um empate garante o time na grande finalíssima. A gente fez o dever fora de casa, né? Agora aqui a gente precisa fazer o dever de casa para tentar confirmar essa vaga na final aí. E apesar da boa vantagem conquistada, o técnico Rodrigo Mogi reconhece a importância de manter a concentração para o confronto. Por isso, o papo com as atletas é simples: buscar a vitória desde o primeiro segundo. A gente tem que manter a mesma intensidade para que a gente consiga controlar todas as ações dos jogos, ofensiva e defensivamente também, para que a gente consiga, no melhor oportunidade, sair na frente do placar
e aí dá mais tranquilidade para a equipe jogar e comandar todas as ações para a gente possa sair vitoriosa. Vantagem acho que deixa a gente mais tranquilo, mas o jogo não tem nada a ganho, né? A gente precisa decidir aqui dentro de quadra. E para chegar à decisão, o São José Futsal Feminino pode contar com o talento da fixa Marina Loures e da pivô Bebel. Ambas chegaram nessa temporada e juntas já somam 41 gols em 31 jogos. Uma parceria de sucesso. As meninas potencializam a gente também se entende bastante e está fazendo a diferença em quadra. Tá essa briga, né, ali pela artilharia. Ela foi artilheira na Liga, eu tô artilheira no Paulista, ela dá assistência, eu dou assistência e eu acho que quem ganha é o São José, né? Isso é resultado do que a gente vem fazendo. O trabalho ele sempre devolve, né? Então eu acho que é isso, é você trabalhar, se dedicar que as coisas acontecem. Caso avance a final, o adversário já está definido. A equipe do Taboão. Uma rivalidade que existe desde 2016 e atualmente já se tornou um clássico estadual. Na primeira fase, aliás, as duas equipes fizeram um jogo muito movimentado, com a vitória do Taboão por 6-5. Com certeza, será mais um duro desafio para joséenses. Taboão é uma grande equipe, vem ganhando tudo nesses últimos anos, mas é uma equipe que precisa ser batida, né? E a gente está aqui para isso. A gente está trabalhando duro e a gente espera chegar na final e poder ser campeão paulista nesse ano. E além de vencer o grande rival, as meninas da Máquina Amarela têm outros números para tentar superar. O time joséense sempre chega à decisão do Paulista desde 2013, mas o último título conquistado foi somente em 2019. Por isso, esse ano, elas têm um objetivo: levantar o caneco da competição. E a gente precisa, né, jogar em busca do título. Considero, assim, o Taboão favorito ao título paulista, mas eu acho que o São José tem tudo para que esse ano acabe com a hegemonia aí do nosso rival, vamos dizer assim. Ganhar é muito bom, a gente está sempre querendo ganhar, então eu acho que esse é o diferencial. Faz bastante diferença, então como é clássico, né, dá vontade de ganhar, dá vontade de jogar, dá vontade de fazer o que for preciso para você ganhar, mas vai ser importante para nós. Tá aí as meninas fechando a preparação para a partida. A gente tem a tabelinha aqui com os confrontos de semifinal. No outro confronto, né, os dois times de Taboão da Serra, o CATS, que é o Clube Atlético Taboão da Serra, enfrentou o Esporte Clube Taboão da Serra, que é o time que tem mais dinheiro, vamos dizer assim. Ganhou o primeiro jogo o Taboão, o Esporte Clube Taboão por 5-0 e no jogo de volta 6-0, um agregado aí de 11-0. Atropelou o CATS. Já o São José, no dia 3, venceu o Campos do Jordão fora de casa 4-0 e amanhã, às 7h30, joga no ginásio do Alto Santana, né? Isso. E no ginásio do Alto de Santana, entrada gratuita contra o Campos do Jordão. E vai ser o São José praticamente vai passar, né? A não ser que aconteça uma hecatombe, o São José não tenha perca no tempo normal e perca na prorrogação, mas o São José vai passar o Campos do Jordão. E aí a final, como bem disse o Paulo, vai ser entre Taboão da Serra e São José. E é o confronto do melhor ataque, que é o Taboão da Serra com 61 gols. E a melhor defesa até o momento, São José com 9 gols tomados. Paulo, o primeiro jogo já foi um 6-5 aí com várias viradas e empates e desempates. Tem tudo para ser uma grande final, né? Com certeza, Bruno. Como diria nossos queridos amigos Caju e Castanho gostam de rimar, o Taboão não é mole não, vai ser difícil. Que susto. Mas falando sobre esse confronto, o time do São José Futsal Feminino vem fazendo uma campanha muito boa. Querendo ou não, eles têm muito repertório técnico. Saiu algumas jogadoras, o Mogi estava comentando que algumas atletas, por exemplo, que estavam se destacando, receberam proposta da Europa, acabaram saindo. Então o elenco ele foi um pouquinho desmontado, com lesão. Só que ainda tem como a Marina e a Bebel, que são destaques, protagonistas. Tá bom, não vai ser um jogo fácil, mas o São José tem tudo para poder chegar nessa decisão. E desde 2019 que não belisca o Paulista, apesar de sempre chegar na final, quebrar esse tabu contra o Taboão e quem sabe beliscar aí o título. Boa sorte para as meninas, boa sorte para o Rodrigo Mogi. A gente traz as informações na sexta-feira.
E para fechar o Hora do Esporte, a gente vai com uma notícia muito legal, muito bacana, porque no último domingo, São José dos Campos se sagrou bicampeão do Paresp, os Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo. A cidade, representada por atletas do Instituto Athlon, terminou a competição com a primeira colocação geral, marcando 16 pontos, à frente de Marília e Sorocaba, segundo e terceiro, respectivamente. Esta foi a segunda edição do torneio, né? Ou seja, São José faturou o ano passado e esse ano, que contou com a participação de 70 cidades, somando mais de 1.700 atletas, disputando medalhas na natação, no atletismo e no vôlei sentado. Na natação, São José conquistou 74 medalhas de ouro, 48 de prata e 14 de bronze. Já no atletismo, foram 45 de ouro, 7 de prata e 8 de bronze. No vôlei sentado, São José ficou com o 4º lugar, suficiente aí para conquistar o título. Paulo, no pique, para fechar o Hora do Esporte, mais uma vez o Instituto Athlon trazendo bons resultados. Com certeza, parabéns a todos os envolvidos por mais esta conquista. O Instituto Athlon é uma potência, né? Disponibiliza vários atletas para a seleção brasileira. Quando eles chegam lá, vão muito bem na Paralimpíadas, chega aqui também nas Olimpíadas do Estado, vão bem de novo. Então, que continue esse trabalho que traz grandes conquistas aí para São José. Com o Instituto Athlon não tem para ninguém quando os atletas chegam lá, é medalha, medalha, medalha e primeiro lugar, dá até dó dos concorrentes. Mas é isso, parabéns Juliano, parabéns Kelvin, parabéns para todos os atletas aí do Instituto Athlon. E com essa notícia muito bacana de medalhas e vitórias para São José dos Campos, a gente termina o Hora do Esporte de hoje, agradecendo mais uma vez você aí de casa. Paulo, também agradecendo você, muito obrigado e sexta-feira estamos de volta. Com certeza, sexta-feira estaremos aqui trazendo e sextaremos também, misturou os dois, trazendo muita informação sobre o esporte aqui de São José dos Campos. Foi um prazer enorme, até sexta-feira. O nosso querido Luiz também, que está de vinho, assim como o Paulo, eu devia ter de... Ih, caramba, errei. Aê, foi. Devia vir de vinho também, para vir todo mundo ornando igual. Obrigado, Luiz, por fazer o programa com a gente mais uma vez. E para você aí de casa, até sexta-feira, foi muito legal o programa de hoje. Sexta-feira tem mais informações do esporte daqui de São José dos Campos. Obrigado e tchau.